Número de hoje, 4,3 trilhões de reais. Este é o valor da Bolsa Brasileira hoje. Se pegarmos todas as empresas listadas na Bolsa, o valor equivalente é 4,3 trilhões de reais. Por que esse número é interessante? Hoje a Nvidia foi avaliada em 3,3 trilhões de dólares, o que é mais ou menos 15 a 18 trilhões de reais. Resumindo, somente a empresa Nvidia compra todas as empresas listadas na Bolsa Brasileira pelo menos 3 vezes. Uma empresa de tecnologia vale 3 vezes mais que todas as principais empresas brasileiras. Eu acho que vender commodity não é o melhor negócio do mundo. O que vocês acham? Com certeza, né? A gente vê qual que é a base do Brasil e a gente vê como é que é a base dos Estados Unidos. Nossas principais empresas, Petrobras, que é meio estatal, produz petróleo, a Vale, que obviamente é mineradora gigantesca, mas mesmo assim, tudo que a gente faz é commodity, tudo que a gente produz não é relacionado à tecnologia e sendo assim não tem um potencial para ter uma valorização tão alta igual empresas como a Nvidia, como a Apple, como o ChatGPT, por exemplo, com a OpenAI. E segue nisso. Enquanto o Brasil continuar nisso, a gente vai continuar sendo possível de ser comprado por uma empresa exterior mesmo. Uma empresa comprar o Brasil 3 vezes é brincadeira. Mas vamos lá. Notícias da semana. Como você está aí, Vamos Tasso? lá. Estou bem, estou bem. E você? Eu tô bem. Na verdade, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça hoje, mas faz parte o dia longo, mas muita coisa acontecendo, guerra pelo mundo, muita coisa acontecendo aí no mundo comercial e empresarial. Então vamos lá, começa para nós. Com certeza. Vamos lá. Primeiramente, melhoras para sua dor de cabeça. Mas para o sobe e desce da bolsa. O Ibovespa fechou por volta de 139 mil pontos e subiu mais ou menos 0,5% na semana. O dólar subiu cerca de 0,6%, agora avaliado em 5,60. O Bitcoin está oscilando a mais ou menos 105 mil dólares, então assim, está um pouquinho abaixo do que a semana passada. S&P 500 caiu 1,1% na semana passada e basicamente é isso. Vamos lá para os temas principais da semana. A PopMart ultrapassa a Vale em valor de mercado. Nintendo Switch 2 vende 3,5 milhões de unidades em apenas 4 dias. O Irã ataca Israel com mísseis e drones. E o navio Morning Midas pega fogo com mais de 3 mil carros no Pacífico. E aí, por onde começaremos? Ué, vamos pelo começo. A Pop Mart, para quem não conhece, é uma empresa especializada em fazer figurinhas. Figurinhas de personagens da Disney, figurinhas de personagem de anime, figurinhas de personagem da Marvel. Ela foi ou está avaliada hoje com um valor de mercado superior à Vale do Rio Doce. Eu não sei se a gente interpreta isso com minério de ferro hoje está muito em baixa, ou se a gente interpreta isso como que loucura! Uma empresa que faz bonequinho vale mais que a terceira maior produtora de minério do mundo. Que é isso, Tarso? Fala comigo. Então, a gente já comprou alguns bonequinhos da Pop Mart, eu tenho alguns, eu tenho aqui em casa, usos de enfeite, acho muito legais, mas uma coisa que é interessante da gente ver é que o que eles fazem? Eles conseguiram transformar a experiência de alguma coisa que era intrinsecamente focada na Ásia, que era basicamente você comprar bichinhos e ter a sorte de conseguir cair algum especial, alguma versão rara, algum bichinho que você queria, e trouxeram isso para o Ocidente. Então está sendo uma febre agora com os Lalabubos, eu acho que é esse o nome. Mas basicamente eles introduziram como se fosse uma aposta, como se fosse sorte dentro do mercado de figuras de ação. E tem alguns que são muito raros, alguns que começam a ser vendidos por milhares de reais. Então, assim, é um valor de luxo para algo que não é intrinsecamente visto como luxuoso hoje em dia. Eu acho muito interessante. O que você quer comentar sobre? Nós já tivemos a oportunidade de frequentar uma loja deles lá na Tailândia, né, em Bangkok, e tinha uma fila, parecia que eles estavam dando camiseta grátis. E eu falei, não pode ser para a loja. E realmente era para a loja. Fila de dar a volta, fila de chegar na esquina de um mega shopping para pessoas comprarem lançamentos da Pop Mart. São febres no mercado, mas é algo para ser observado. Eles transformaram não só a venda de um boneco, vamos supor, do boneco do Batman, mas você compra numa caixa misteriosa, não sabe o boneco que você tem lá dentro e vai tentando a sorte até conseguir o que você quer. Mas eu realmente estou chocado com a Pop Mart hoje, está valendo mais do que a Vale. Eu, se fosse acionista da Pop Mart, eu venderia, buscaria meu dinheiro e compraria ações da Vale. Mas é um grande mercado lá fora e não pode menosprezar essas aparências meteóricas que existem no mercado. Estamos vendo uma aí agora. Eu acho que eu vou lançar uma empresa de vender pipoca na caixinha. Não tem lógica. Vamos lá. O que mais? Então, só para colocar uns dados que eu acho que é interessante, eles cresceram 600% só esse ano. Então, assim, é muita coisa. Eles transformaram a experiência do boneco em uma coisa
que faz com que o valor simbólico vale muito mais. Então, é tipo assim, até na Tailândia, quando a gente foi comprar lá, eu tentei trocar um dos bichinhos, porque tinha dado errado, e eles transformam parte de você abrir, para você conseguir ter direitos a trocas, em uma experiência também. Então, assim, você tem que se gravar abrindo a caixa para mostrar que você comprou o bichinho e tudo mais. E o que muita gente faz com isso é gravar, mostrar o que ganhou, postar na internet, dar mais visibilidade para a marca. Então, assim, é uma estratégia muito interessante que eles têm em vários sentidos, estão tendo um crescimento muito grande por isso. Mas vamos partir para o próximo tema. Nintendo Switch 2, eles venderam cerca de 3,5 milhões de unidades somente em 4 dias. E a previsão é que ela venda 10 milhões de unidades dentro dos próximos 6 meses. Vai ser o presente de desejo da garotada chegando aí na temporada de Natal, né? Olha só que o lançamento foi feito agora, a estratégia de venda cria demanda no mercado, estão lançando vários jogos que estão prestes a ser lançados agora. Lembra que férias nos Estados Unidos e Europa é em julho, então eles vão estar lançando vários jogos agora que vão culminar com o período de férias e é o objeto de desejo da garotada para o próximo Natal. Se você perguntar o que alguém quer ganhar de Natal, eu quero um Switch 2, eu quero um Switch 2, eu quero um Switch 2. Acho que a gente chegou a ter um, não foi, tá? Acho que a gente tem um que a Alicia, a minha filha caçula, apoderou dele do Tarso e ela tá com um e já tá falando, aqui, será que nós não vamos ter o 2 não? Então, vai vender e vai vender muito. A Nintendo acertou mais uma vez. Pois é, e uma coisa interessante é que, para você que gosta de videogame, os preços, principalmente da Nintendo, começaram a aumentar. Então, a base de preços era de $60, agora a base de preço vai para $80, e a tendência é que, como o mercado de videogames, de jogos, principalmente, não tem há muito tempo um reajuste de preço, a tendência é que todos os jogos aumentem muito. E assim, principalmente para quem é do Brasil, que a correspondência do dólar para o real não é tão divertida assim, principalmente relacionado a quanto as pessoas ganham aqui, você vai começar a gastar muito mais do que você gastava antes para conseguir ter algum jogo, ter algum tipo de diversão virtual relacionado ao anteriormente, né? Mas só para você ficar atento a isso. Vamos lá. Irã ataca Israel com mísseis e drones, escalando a tendência global. Basicamente, o que aconteceu foi que, na noite de domingo, Israel atacou algumas bases nucleares no Irã, porque o Irã falou que ele ia construir, enfim, ele ignorou todos os avisos relacionados às convenções internacionais de armas nucleares e estava enriquecendo urânio para conseguir produção de armas nucleares. Obviamente, isso não é muito bom para Israel, afinal, eles não estão muito em um clima de amizade, e decidiu um atacar o outro, depois o Irã revidou. Bom, pode comentar um pouco mais sobre, se você quiser. Na realidade, isso é uma crônica de uma guerra anunciada, né? Há muito tempo que está subindo as tensões, começou aí, o que é dito a mundo afora é que o Irã é o grande fomentador de grupos terroristas como Al-Qaeda, como Hezbollah. Então, supostamente, o Irã é o grande fomentador. Eu acho guerra terrível. Se a gente observar aí nos noticiários, milhares e milhares e milhares de pessoas estão saindo de suas casas em Teherã. O espaço aéreo hoje do Irã está sendo controlado por Israel. Os israelenses estão sofrendo. Eu entendo o lado de Israel, está vivendo aí com um país que é seu inimigo há séculos e literalmente falando assim, nós vamos construir uma bomba atômica e não vão. Então o Israel falou assim, chega, não vou esperar mais não. Aproveitar que já começou uma confusão, a confusão na faixa de Gaza já está aí, então já estão... aproveitou, já que estão no meio da confusão, vamos partir para resolver os problemas. E está todo mundo quietinho. Na realidade, Israel está fazendo o trabalho que as pessoas sempre comentavam, que é um absurdo o Irã trabalhar nesse projeto de arma atômica. Ninguém falou nada com sanções, e as sanções ficaram por aí. A Arábia Saudita está quietinha, os Estados Unidos está quietinho. Enquanto isso, está acontecendo um incidente. Israel falou que só vai parar quando tiver certeza que a capacidade nuclear do Irã foi colocada a zero. O Irã já está falando em revidar, mas tem de reconhecer, Israel hoje deve estar entre os 5 exércitos mais bem preparados do mundo, até porque aquela área do mundo ali, Israel está sempre ameaçado por todos os lados, então está sempre pronto para um conflito armado. Inclusive, se você já foi em Israel, você sabe que é muito comum ver jovens andando na rua com as metralhadoras. Quando eles saem do exército, do treinamento, eles vão para casa carregando suas metralhadoras. Em Israel é obrigatório o serviço militar para homens e mulheres de no mínimo 3 anos. Então, todo cidadão israelense é obrigado a servir o exército. Mas guerra é terrível, espero que isso resolva o mais rápido possível, mas eu entendo a tensão que vive Israel e, infelizmente, por atitude de alguns, quem paga é a grande população.
que os danos humanos sejam os mínimos possíveis e que esse conflito seja resolvido o mais rápido possível, de preferência com diálogo e menos violência. Com certeza. Mas eu infelizmente acho que isso não é muito possível. Israel surgiu em meio a conflitos, né? Então, assim, desde a criação de Israel, junto com a ONU e algumas convenções, a repartição já não foi concordada com a Palestina desde o início. Os conflitos já existiram desde sempre. Desde que você ouve Israel, Palestina, Irã, você pensa na palavra guerra. Então, assim, eles estão há tanto tempo brigando que eu não sei, não imagino que vão realmente parar tão cedo. Talvez um cessar-fogo momentâneo, mas vamos ver, né? Esperar pelo melhor. Próximo comentário, o navio Morning Midas pega fogo com 3.000 carros no Pacífico. Já é o terceiro incidente automotivo em 2025, esses desastres estão aumentando cada vez mais. O que você quer comentar sobre isso? Eu não sei, na verdade foram 3.000 ou 8.000 carros. Não, uma quantidade exorbitante de carros. Se não me engano, algum dos outros acidentes que aconteceram com isso foi por causa de fogo iniciado nas baterias. Eu não sei se houve trabalho investigativo ainda, mas é praticamente um fogo que é quase impossível de apagar e já decretaram que vão afundar o navio no meio do oceano e foi-se embora 3.000 ou 8.000 carros, uma quantidade absurda. Felizmente, vidas foram poupadas, mas para as empresas que estão transportando um grande prejuízo, para as fábricas um grande prejuízo e algo tem de ser feito, né? Um acidente, entende-se, foi um acidente. Agora, 3 já não é um acidente mais. Em algum lugar está tendo uma falha de planejamento ou de segurança que definitivamente tem de ser revista. Vamos partir então para as notícias mais rápidas. Primeiramente, a Nvidia atinge 3,3 trilhões de dólares, é o que a gente comentou mais cedo. Você quer elaborar um pouco mais isso? Não. Eu acho só para a gente mostrar que o Brasil vendendo comida, claro que tem sua importância, mas o Brasil tem de criar incentivos para que o nosso país invista em outras coisas de maior valor. Uma empresa, a Nvidia, sozinho compra o Brasil inteiro 3 vezes. É um negócio surreal imaginar isso, mas é a realidade. Tesla faz recall de 125 mil veículos por causa de falha no seu cinto. Então, assim, a reputação da Tesla não está legal. A gente já está vendo isso há um tempo. O Elon Musk está tendo problemas com isso. Está tendo problemas com o próprio Estados Unidos. Então, assim, tiveram que voltar com 125 mil veículos. É muita coisa. O Elon Musk agora vai ter de fazer um trabalho muito grande porque ele perdeu espaço no mercado europeu, está perdendo espaço no mercado americano. A reputação dele, que foi um grande driver, né, um grande locomotivo para o sucesso da Tesla, hoje está atrapalhando a Tesla. A BYD já está literalmente ganhando espaço muito rápido na frente e a Tesla caindo espaço. Mas não podemos menosprezar a capacidade da Tesla, ela é líder em tecnologia, não em bateria apenas, mas em tecnologia. Então, cenas para os próximos capítulos. SoftBank relança Vision Fund com foco total em inteligência artificial. Basicamente, a SoftBank e algumas outras empresas dos Estados Unidos, a gente comentou no início do ano que falaram que iriam investir mais nos Estados Unidos, que iam investir mais em inteligência artificial e agora finalmente eles estão realmente colocando isso na prática para com que as pessoas consigam ver. Então vai ser foco total em IA, foco total em robótica e a gente está vendo que os Estados Unidos está tentando virar realmente uma vanguarda nesse ramo. E algo que serve para os jovens que estão nos assistindo. Inteligência artificial, o que ela requer? As empresas de inteligência artificial, pega a ChatGPT, ela tem 100 funcionários. Então ela não vai requerer gente, mas o que vai ser necessário para que a inteligência artificial continue nesse vento louco que ela está nela é o quê? Energia. Então, para mim, a energia do futuro vai ser nuclear, porque nada vai aguentar gerir tanta energia para tocar isso. Então, vocês que são jovens e muito inteligentes e astutos, eu acho que a profissão para o futuro dos próximos 10, 15 anos vai ser engenheiros nucleares, físicos, porque vai ter muita tecnologia nuclear espalhada pelo mundo, especialmente para bancar o desenvolvimento e o crescimento da inteligência artificial. Então, jovens para o futuro, engenheiros nucleares, físicos, tudo que estiver ligado na área de energia, na minha opinião, pelo que eu estou vendo agora, vai ser uma grande oportunidade de negócio no futuro e uma grande oportunidade para os profissionais do futuro. Com certeza. Até um comentário rápido, que você falou disso. Tem alguns grandes bancos de investimento que estão agora substituindo assessores de investimento por inteligência artificial. Em muitos casos de indicação, de recomendação de ação, de pesquisa. Então, assim, para eu que sou economista, talvez esteja na hora de virar um físico nuclear. Mas... Não, mas aqui,
li um artigo recente que fala o seguinte: se a gente seguir o que os economistas estão falando, é só dar uma pausa, fazer algo diferente, porque semana que vem vai ser diferente. Então, você está indo certo. Então, a gente está falando coisas agora de economia, amanhã é outra conversa, depois é outra conversa, depois é outra conversa. Eu acho que o profissional de economia hoje, ele tem de estar atento ao que está acontecendo no mercado para saber o que não fazer. Não só o que fazer, mas saber o que não fazer. No final da história, se a gente conseguir buscar bons negócios que têm valor, independente do tempo, do mercado, da situação, vai ser próspero. Agora, flexibilização do IOF. A gente sabe que já está tendo há um tempo a conversa do Haddad de taxar o IOF, de conseguir aumentar a taxação para aumentar a arrecadação do governo. Os gastos continuam aumentando, mas agora está passando para o Senado, teve uma confusão na Câmara em relação à oposição e ao Haddad, um conversando com o outro. E basicamente é isso. Quer fazer algum comentário a mais que isso? Não, já o Congresso parece estar se movimentando com um projeto para anular a medida provisória da IOF. Está vindo com muita confusão por aí. O cenário político está esquentando. Ano que vem é ano de eleição presidencial e para os parlamentares. A gente vai ver muita confusão. O governo falando que... Eu acho muito interessante a demagogia que está sendo pregada em muitos lugares. Os parlamentares estão falando assim, nós temos que diminuir despesa, o governo tem que dar um jeito de diminuir despesa, e a primeira briga que tiver o governo fala assim, poxa, os 2 bilhões que vocês prometeram para a gente está atrasado. A gente precisa. Não é só o governo tem que diminuir despesa, os deputados estão querendo, queremos dinheiro, e o governo está falando que não tem dinheiro. Olha que complexidade. Os gastos são aumentados porque a máquina pública está mais pesada e porque uma forma que o governo conseguiu criar para manter a base governamental foi prometendo mais verbas para os deputados, e aí eles estão fazendo, é um absurdo o que o governo está gastando muito. Eu quero mais verba. Tem uma demagogia política acontecendo aí, né? Mas a receita a gente sabe. O que você faz na sua casa? Se você está ganhando menos e sua despesa está subindo, você corta sua despesa. É o que o governo tem de fazer, é cortar despesa para todo mundo. Só que agora, em ano eleitoral, ninguém vai cortar despesa. Então vamos ver o que vai acontecer. Falando em despesa, falando em cortes, agora o FGTS foi liberado 12 bilhões de reais para demitidos no saque aniversário. Então, assim, se você quer um dinheiro a mais, o governo está liberando para você também. E você está sem emprego. Mas acho que só para comentar isso mesmo. Reforma tributária é aprovada no segundo turno da Câmara e a Petrobras agora reajusta o diesel em mais 6,5%, acompanhando os preços internacionais do petróleo. Nós vimos uma queda, 2 quedas, acho que 3 quedas, agora estamos vendo uma alta de novo, né? Aí volta aquela conversa, o Brasil funciona em cima do caminhão. Caminhoneiro hoje é uma parte importante do Brasil, vai aumentar o custo do combustível, vai aumentar o custo de todas as outras coisas. Aqui, tem alguns temas que nós vamos estar falando e eles literalmente vão ser recorrentes. Aumenta o diesel, sobe as coisas. Abaixa o diesel e não necessariamente baixa o preço das coisas. O Brasil é muito rápido para aumentar os custos e muito lento para diminuir os custos. Agora um fatozinho interessante, empresas brasileiras, startups em específico, cresceram 7% no primeiro semestre de 2025. Então assim, muito bom. Quer dizer que startups, como tem uma tendência tecnológica, como tem uma tendência de inovação, estarem crescendo no Brasil, quer dizer que o Brasil está se aproximando um pouco mais do capital de risco, se aproximando um pouco mais de inovação, se aproximando um pouco mais da tecnologia. Quem sabe, se continuar assim, pelo menos por parte da iniciativa privada, a gente não consiga melhorar um pouco e não ficar dependente somente de commodities. Sim, eu acho que o governo tem de incentivar isso. Algo muito importante, tem de ser criado incentivos para a área tecnológica. Já mostramos aí, acabamos de ver aí, a gente pode falar, qualquer um dos Magnificent Seven são maior do que o Brasil inteiro. Então, acho que tem de... Aqui, você vai mexer com startup, parabéns para você. Eu só acho que você devia ter mais apoio do governo, mais apoio da economia privada, mais apoio do venture capital, para que a gente possa ser um país maior. Por último, a China libera um pacote trilionário de investimentos para infraestrutura, para moradia e principalmente para a produção de chips, então relacionado à tecnologia e relacionado à inteligência artificial. A gente já tinha visto que a China estava se movimentando para conseguir fazer novos investimentos e finalmente eles lançaram, e eles têm o dinheiro para lançar, né? E tem algo interessante sobre isso, né? Eu acho que o Brasil termina sendo beneficiado por isso, que boa parte desse dinheiro também vai para a infraestrutura. Infraestrutura é o quê? Construção. Construção precisa de minério de ferro, precisa de matéria-prima, e as empresas brasileiras que estavam tomando pancada, com esse investimento que vai ter na China, vai ter uma demanda maior de commodities brasileiras. Vamos ver um crescimento aí. A gente está falando isso há algumas semanas já. Se você vê possibilidade
de que tudo que está acontecendo no mundo vai vir prosperidade para o Brasil, eu acredito que é uma ótima oportunidade para quem tiver um capital entrar na Bolsa Brasileira. Ela está defasada e a oportunidade é agora. Daqui a 2 anos, quando todo mundo estiver entrando na Bolsa, pode ser tarde demais. E é isso, muito obrigado por terem visto o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente nas redes sociais, TDX Brasil, no Instagram, Aprender a Opção Podcast no Spotify e no YouTube. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.